O Papiro de Hiland 52, a janela mais antiga para o Novo Testamento. O Papiro de Hiland 52, conhecido entre os estudiosos como P52, é um dos fragmentos mais antigos do Novo Testamento e uma das peças mais fascinantes e significativas da paleografia bíblica. Este pequeno fragmento de papiro, com apenas alguns centímetros de diâmetro, contém uma porção do Evangelho de João e oferece um vislumbre único da transmissão dos textos cristãos primitivos. Além de sua importância histórica e teológica, P52 levanta questões intrigantes sobre a origem e a disseminação dos evangelhos nas primeiras décadas do cristianismo. Descoberta e história do papiro. O Papiro de Hiland 52 foi descoberto em 1920 no Egito, durante uma escavação em um sítio arqueológico próximo à cidade de Oxirrinco, um antigo centro intelectual do Egito greco-romano. A descoberta foi feita por Grenfell e Hunt, dois arqueólogos britânicos que estavam à procura de textos antigos que pudessem lançar luz sobre a vida e os costumes dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, a verdadeira importância do fragmento só foi reconhecida anos depois, em 1934, quando Colin Henderson Roberts, um papirologista da Universidade de Oxford, identificou o texto como parte do Evangelho de João. O fragmento foi adquirido pela Biblioteca John Rylands, em Manchester, Inglaterra, onde permanece até hoje, dando nome ao manuscrito. Descrição física do fragmento. O Papiro de Hiland 52 é um pequeno pedaço de papiro que mede aproximadamente 8,9 cm por 6 cm. Ele contém texto em ambas as faces, o que indica que fazia parte de um códice, uma forma de livro que consistia em folhas de papiro ou pergaminho dobradas e costuradas juntas, em contraste com os rolos de papiro mais comuns na época. Este fato é crucial, pois sugere que os cristãos primitivos estavam entre os primeiros a adotar o códice como meio de preservar e transmitir seus textos sagrados. A parte da frente do fragmento, o recto, contém parte de João 18, 31-33, enquanto a parte de trás, o verso, contém João 18, 37 e 38. O texto é escrito em grego uncial, uma forma de escrita maiúscula que era comum na antiguidade. Conteúdo textual. O texto contido no Papiro de Hiland 52 é um trecho do diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos, pouco antes da crucificação. O fragmento do recto contém as seguintes palavras: Mi. Ômicron, Ômicron. Tradução: os judeus segundo a nossa lei devem morrer. Jesus respondeu: nenhuma autoridade tens contra mim. O verso contém as seguintes palavras: Ômicron. Ômicron. Tradução: eu sou o rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Pilatos lhe disse: o que é a verdade? E, dizendo isso, saiu de novo para os judeus e disse-lhes: não acho nele nenhuma culpa. Esses versos fazem parte de um diálogo crucial que culmina na decisão de Pilatos de entregar Jesus para ser crucificado. A passagem reflete temas teológicos profundos, como a realeza de Cristo, a natureza da verdade, e o papel de Jesus como testemunha da verdade divina. Datação e significado. A datação do Papiro de Hiland 52 tem sido objeto de muitos estudos e debates. Com base na análise paleográfica, que estuda o estilo da escrita, os especialistas estimam que o fragmento data de algum momento entre 125 e 150 d.C. Esta datação faz de P52 o mais antigo manuscrito conhecido do Novo Testamento, precedendo outros fragmentos importantes como o Papiro Bodmer e o Codex Sinaiticus. O que torna P52 particularmente significativo é o fato de que ele sugere que o Evangelho de João estava em circulação no Egito apenas algumas décadas após sua composição original, que muitos estudiosos datam entre 90 e 100 d.C. Isso é notável porque demonstra a rápida disseminação dos textos cristãos nos primeiros anos após a morte de Jesus, e sugere que os evangelhos foram amplamente copiados e distribuídos entre as comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Implicações para a crítica textual. A descoberta do Papiro de Hiland 52 teve um impacto profundo na crítica textual, o campo de estudo que busca reconstruir o texto original dos documentos antigos a partir dos manuscritos sobreviventes.
Antes da descoberta de P52, muitos estudiosos céticos sugeriam que os evangelhos foram escritos muito mais tarde e que seus textos poderiam ter sido significativamente alterados ao longo do tempo. No entanto, a existência de um fragmento tão antigo e tão próximo da data de composição original de João sugere que o texto do Novo Testamento foi transmitido com uma fidelidade surpreendente. Além disso, o texto de P52 é notavelmente semelhante ao texto do Evangelho de João que temos hoje. Isso reforça a ideia de que, embora houvesse variações nos manuscritos ao longo dos séculos, o conteúdo essencial dos evangelhos foi preservado com grande cuidado pelos primeiros copistas. Mistério e controvérsias. Apesar de sua importância, o papiro de Highland 52 também é envolto em mistério e controvérsia. Uma das questões mais debatidas é a precisão da sua datação. Embora a maioria dos especialistas concorde com a datação paleográfica do início do segundo século, alguns argumentam que pode ser um pouco mais tardio, no final do segundo ou início do terceiro século. A data exata é importante porque influencia nossa compreensão sobre a formação do cânone do Novo Testamento e a rapidez com que os evangelhos foram reconhecidos como escrituras sagradas. Outra questão intrigante é a origem exata do fragmento. Embora tenha sido encontrado no Egito, não sabemos exatamente onde ele foi escrito ou como chegou até Oxirrinco. O fato de um manuscrito do Evangelho de João ter sido encontrado tão longe de onde ele foi originalmente composto sugere uma rede bem estabelecida de comunicação e compartilhamento de textos entre as primeiras comunidades cristãs, mas os detalhes dessa rede permanecem em grande parte desconhecidos. O papiro de Highland 52 é mais do que um simples fragmento de papiro antigo. Ele é uma janela para o mundo dos primeiros cristãos, oferecendo pistas valiosas sobre como os textos que hoje consideramos sagrados foram transmitidos e preservados ao longo dos séculos. Sua descoberta não só reforçou a confiabilidade histórica do Novo Testamento, como também levantou novas questões sobre a natureza e a disseminação dos primeiros escritos cristãos. Para qualquer pessoa interessada na história do cristianismo, no estudo do Novo Testamento, ou na paleografia bíblica, P52 continua sendo um objeto de fascínio e estudo contínuo. Ele nos lembra que, mesmo nos menores fragmentos, podemos encontrar grandes histórias e profundas verdades, que ressoam através dos séculos até os dias de hoje. O papiro de Highland 52 é uma prova da durabilidade das palavras que nele estão escritas e do impacto duradouro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Como um dos vestígios tangíveis mais antigos do Novo Testamento, ele continua a inspirar curiosidade, devoção e uma busca incessante por compreensão.